Oi amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou corrigir minha redação 980 do Enem com vocês. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, porque eu tô postando vários vídeos sobre o vestibular, sobre o meu dia a dia na faculdade de medicina e várias outras curiosidades muito interessantes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então se inscreve, já ativa o sininho e bora pra vinheta. Bom, essa redação, ela é de 2019, então foi o penúltimo Enem que eu fiz. O de 2020, que saiu há pouco tempo atrás, né, eu ainda não tenho a redação inteira pra eu ver, porque ainda não apareceu no site. Mas essa eu tirei 960 e a que eu estou agora, que é do ano retrasado, eu tirei 980 e eu gostaria de mostrar pra vocês, com a correção, os meus métodos e o que eu fiz para conseguir chegar a essa nota. No primeiro parágrafo nós temos a introdução e eu vou ler aqui pra vocês, vai aparecer aqui do ladinho. Sabe-se que, desde a Constituição Democrática de 1988, o Brasil constitui como direito a todos o papel principal dos filmes. No artigo 6, a saúde, educação, o trabalho e a previdência social são imprescindíveis na vida de cada indivíduo, em conjunto com o lazer, prática possível nas salas de cinema. Porém, essas telonas encontradas em shoppings ou estabelecimentos nos centros urbanos das cidades no país favorecem determinados grupos e desfavorecem outros, como pessoas com deficiência física e a população de baixa renda. Bom, o tema era sobre a democracia nas salas de cinema, né? Vai estar aqui embaixo direitinho qual que era o tema para vocês, mas eu coloquei aqui algumas informações importantes. O que acontece? Essa Constituição Democrática de 1988, que constitui como direito a todos o papel principal dos filmes, que é o quê? A cultura, eu coloquei como repertório para o leitor da minha redação, que no caso é o corretor, já olhar para essa redação e falar: nossa, ela tá sabendo, ela tá com o repertório, ela tem outras coisas para falar além do que está exatamente ali nos textos de apoio. Então isso foi muito importante, isso é uma coisa muito importante, uma dica essencial que eu dou para vocês. Então sempre começar com algo diferente, com algum filme ou com algum livro, com algum artigo que você lembre que tenha a ver com o tema. E aí eu cheguei na parte que é muito difícil a gente encontrar igualdade no uso. Mano. Ah, não. Ela me ama, não tem jeito. Sandy. Sandy, vai. Gente, é o cachorro aqui, vai. tá? Vai, Sandy, vai. Tadinha. Enfim, gente, eu cheguei exatamente no tema de como essa igualdade na possibilidade de acesso ao cinema não é feita. Então eu coloquei aqui, né? Porém, essas telonas encontradas em shoppings, estabelecimentos, centros urbanos, favorecem determinados grupos. E agora é uma dica essencial que eu dou pra vocês. Sempre coloque um resumo do resumo do resumo do resumo do que você vai colocar no primeiro e no segundo parágrafo, em ordem. E aí o leitor vai perceber o quê? Que você já teve um projeto de texto. Então, antes de você começar a redação, você já sabia o que ia falar até o final dela. Então, assim, isso é muito importante. Por exemplo, ó, aqui, desfavorecem outros, como pessoas com deficiência física e a população de baixa renda. Então, quais são os argumentos que eu vou dar? No primeiro parágrafo, deficiência física, as pessoas com deficiência física que têm problemas em entrar ao cinema. E no segundo parágrafo, a população de baixa renda. Então eu coloquei isso em ordem e ficou muito mais fácil para o leitor entender que eu fiz um projeto de texto. E isso para ele é muito importante. Ele vai perceber que eu estudei e que eu estive preparada para isso, sabe? E aí vem o segundo parágrafo, vamos lá. Em primeira análise, o egoísmo se faz presente em pequenos atos na sociedade contemporânea. O sociólogo Zygmunt Bauman apresenta em Modernidade Líquida o individualismo como principal característica da atual organização social, favorecendo a ignorância pela necessidade do outro, que precisa ser alcançada e conquistada para obter igualdade de direitos com os privilegiados. Tal ideia explica-se pela desatenção e pelo desrespeito em negar inovações no universo cinematográfico, como a construção de rampas dentro e fora de todas as salas e filmes em libras ou outras formas de linguagem adaptada, impossibilitando o acesso ao cinema de muitos indivíduos com deficiência física.
Aqui, neste parágrafo, eu coloquei o quê? Primeiro, o repertório. Então, eu coloquei o repertório do Bauman, que é a modernidade líquida, do livro dele, né? E eu juntei isso com o parágrafo. Então, eu disse o quê? Que o individualismo é a principal característica da modernidade. Então, isso tem a ver com o quê? Aí eu coloco aqui, olha. Favorecendo a ignorância pela necessidade do outro, que precisa ser alcançada e conquistada para obter igualdade de direitos com os privilegiados. Então, eu associei isso a uma esfera diretamente ligada aos problemas que as pessoas com deficiência física realmente têm nas salas de cinema, como os deficientes que usam cadeira de rodas, com as rampas, né, que precisam para o cinema, e os surdos, que precisam de filmes em libras, por exemplo. Então eu fiz uma abrangência muito boa, eu mostrei que eu consegui ligar a modernidade líquida do Bauman com o problema de fato que é a democracia da sala de cinema, que não é feito dentre essas pessoas deficientes. Então, assim, isso foi muito importante. E outra coisa que eu esqueci de falar no primeiro parágrafo é usar conjunções. Para o Enem é extremamente importante usar conjunções, muito, muito importante. Eles querem, então, por exemplo, no primeiro eu coloquei porém. Aí neste daqui, em primeira análise, não é considerado uma conjunção, tá? Mas eu coloquei só para começar o meu texto. E aí depois a gente colocou também além, que vai ser no outro parágrafo, assim. Aí eu coloquei essa condição que serve como uma conjunção também. Coloquei desta maneira. Então, assim, colocar muitas conjunções, eles gostam disso. Mas cuidado! Coloque conjunções onde você acha que realmente deve colocar e que esteja diretamente ligado. Você não vai usar uma conjunção conclusiva no lugar de uma conjunção afirmativa. Então, assim, não faça essas confusões, porque senão você pode perder ponto, tá? E vamos lá para o terceiro parágrafo. Além da exclusão de deficientes obtido pelo individualismo, é possível encontrar outros grupos que não são privilegiados nesse tipo de lazer, como pessoas de classe baixa. É importante a relação com o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, que evidencia moradores de rua vivenciando apenas um momento em toda a história que consideram como lazer, a diversão no carrossel, no centro da cidade. Essa condição também é presenciada na vida real, a partir da dificuldade de lazer para indivíduos de baixa renda, que através de problemas financeiros e habitacionais, como o alto preço de ingressos para os filmes e distância das salas de cinema, dos centros periféricos, por exemplo, passam a possuir a dificuldade em acessar o universo das telonas e esse tipo de entretenimento. Bom, neste parágrafo, o que é muito importante de ser colocado aqui? Eu faço uma técnica que eu uso sempre assim, que é voltar ao primeiro parágrafo, para ligar os parágrafos, porque é muito importante você ter essa coesão de ligar os parágrafos. Então, assim, eu coloquei aqui, ó, além da exclusão de deficientes obtido pelo individualismo. Então, eu meio que fiz um resumo do que eu falei no primeiro parágrafo, para juntar. Então, para o leitor, que é o nosso corretor, perceber que eu estou fazendo um projeto de texto. E isso é muito importante. Eu repito porque é muito importante, tá? E aí, o que eu coloquei como repertório? Capitães da Areia, que é um livro do Jorge Amado. E aí, eu juntei essa cultura, né, e esse lazer que eles tiveram, que foi o único momento que eles tiveram, com a dificuldade das pessoas de baixa renda de utilizarem a sala de cinema. E isso se dá por vários motivos aqui, como a distância das salas de cinemas dos centros periféricos, o valor dos ingressos e vários outros requisitos. Então, assim, eu abrangi muito e eu fiz de uma forma muito clara, né? O que eu digo aqui para vocês é que vocês foquem nas conjunções, que vocês consigam fazer essa voltadinha do primeiro parágrafo, sabe? Para poder ficar algo bem técnico, né? Apesar de o Enem ser uma coisa mais simples, então assim, por exemplo, você não precisa falar difícil no Enem. Você não tem nenhum problema em falar fácil. Eu não sei se vocês perceberam aqui, provavelmente sim, mas o meu texto ele é muito simples de entender. Ele tá muito claro, porque é isso que o Enem quer. O Enem, ele quer ser abrangente para todos, então ele tem que ser muito objetivo. Então seja o mais objetivo possível, porque é assim que você vai conquistar o leitor. Então não fale palavras tão difíceis. Logicamente é muito legal você pôr uma demais, por exemplo. Se você não lembra, vai para o mais fácil, para o mais, para um porém, portanto, mas coloque essas palavras, sabe? Não precisa falar difícil, fique tranquilo quanto a isso. E assim,
Na redação, as competências, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre as competências, coloquem aqui nos comentários que eu vou fazer. Mas assim, de maneira geral, ela diz que você tendo um repertório já é suficiente para você acertar a quantidade ali máxima, certo? E eu coloquei 2 repertórios, na verdade 3, né? Um no começo ali da Constituição, mas aquele repertório não é dado como repertório, é algo mais, assim, pra você dar uma introduzida no assunto, né? E como repertório real, eu coloquei o Bauman e coloquei o livro Capitães da Areia. Se eu não tivesse colocado nenhum dos dois, mas eu teria acertado? Vocês podem estar me perguntando, né? E sim, você pode ter colocado só o Bauman e no segundo parágrafo ter colocado um senso comum, por exemplo. Ou você pode ter colocado Capitães e em cima ter colocado um senso comum. Pode, você vai conseguir uma nota, mas o corretor ele vai ficar mais feliz com você se você conseguir ter um bom repertório, sabe? E é uma outra dica para vocês também de colocar 2 repertórios, caso vocês lembrem de algo na hora, é porque assim, às vezes você não consegue ligar direitinho o primeiro repertório e o segundo você ligou, então ele vai ficar muito feliz com você. Outra dica que eu dou para vocês é fazer o primeiro argumento que você menos sabe. Como assim? Vou explicar. O primeiro argumento que eu fiz foi o Bauman. Na hora, eu não tinha muita ideia do que eu ia falar, mas o segundo, de pessoa de classe baixa, eu tinha bastante ideia. Eu tinha uma noção muito grande do que eu ia falar. Então eu pensei o seguinte, é uma técnica que eu uso, ninguém comprovou nunca, mas assim, eu sempre usei e na maioria das vezes dá certo, que é o seguinte, o do Bauman, como eu não sabia muito o que dizer, eu coloquei no primeiro parágrafo. Por quê? Porque ele vai estar lendo a minha redação. E aí, quando ele chegar no terceiro parágrafo, que é o segundo argumento, que é o que eu mais sei, ele já vai ter lido o primeiro. Então ele vai ficar muito feliz com o meu segundo. Ele não vai lembrar tão bem do meu primeiro, entende o que eu tô querendo dizer mais ou menos? Porque se eu colocar o meu segundo parágrafo, sendo que eu tenho mais dificuldade, ele vai ler o terceiro antes do segundo parágrafo, certo? E vai pensar o quê? Bom, ela fez um texto muito bom, vai meio que esquecer do outro parágrafo, entende? Ele meio que vai dar mais opinião no último parágrafo que ele leu, que é a sua segunda conclusão melhor, entende? Acho que vocês entenderam o que eu falei. Mas enfim, eu uso essa técnica e funcionou, né, pelo que a gente viu, e usei também na técnica de 2020, tirei 960, então assim, usem essa técnica e vejam o que vocês acharam, fale com os professores, quem sabe, né, isso dê certo pra você. E bom, vamos pro último parágrafo. Assim, conclui-se que é necessário um projeto organizado pelas ONGs do país, organizações nacionais filantrópicas, para possibilitar o acesso às pessoas com baixo capital de renda, por meio da implementação nacional de salas de cinemas gratuitas, próximas aos locais municipais periféricos, em conjunto com investimentos financeiros exigidos pelo Estado. Desta maneira, o direito de lazer a todos, presente na Constituição de 1988, se concretizará e a democracia sobre o poder das telonas será feita. Então, assim, o que acontece aqui? Coloquei uma conjunção conclusiva. Assim, conclui-se que é necessário que, e aí que vem, no último parágrafo, nós sabemos que precisamos de uma proposta de intervenção, que é algo que consiga resolver um dos 2 problemas que você jogou, ou o primeiro argumento ou o segundo argumento. Eu decidi, como eu tinha mais algo em mente, falar sobre as pessoas de baixa renda. Então eu coloquei aqui, um projeto organizado pelas ONGs do país. Então, um projeto organizado é o quê? Por quem? Pelas ONGs do país. Aí eu preciso de um detalhamento. E uma dica que eu dou pra vocês é sempre fazer um detalhamento de quem vai fazer a ação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, pelas ONGs do país, Organizações Nacionais Filantrópicas. Pronto, eu já coloquei o detalhamento. Aí tem a outra pergunta, que é para. Então, para possibilitar o acesso às pessoas com baixo capital de renda. Aí, por meio de quê? Esse por meio é meio difícil, então eu considero a vocês de ou colocar por meio ou colocar por intermédio, porque aí você tem uma noção e especifica bem para o corretor o que é esse por meio. Então, aqui neste caso, eu coloquei por meio da implementação nacional de salas de cinemas gratuitas, próximas aos locais periféricos, em conjunto com investimentos financeiros exigidos pelo Estado. Esse em conjunto com investimentos financeiros pelo Estado foi só mais um detalhamento que eu coloquei ali pra ficar bonitinho, sabe? E aí,
No final, eu coloquei dessa maneira, mais uma conjunção, o direito de lazer a todos presente na Constituição de 1988 se concretizará e a democracia sobre o poder da celona será feita. E aí vem uma dica muito importante que eu dou pra vocês. Eu sempre volto, meu namorado também faz isso, ele pode confirmar. Eu sempre volto no primeiro repertório da introdução. Pra quê? Pra de novo mostrar pro corretor que eu tenho um projeto de texto e que eu sabia o que eu ia falar desde o começo. Porque é aqui, ó, presente na Constituição de 1988. E eu voltei lá em cima na introdução. Sabe-se que desde a Constituição Democrática de 1988. Então eu dou a dica para vocês fazerem isso também. Testem em casa, vê se é uma forma que te deixa agradável de fazer e teste, porque para mim deu certo. Nessa redação aqui eu tirei 980 e eu tirei na competência 5, que é a competência da proposta de intervenção, 180. O Enem não especifica o que eu errei exatamente e eu até agora tô tentando achar algum erro, mas por enquanto eu não achei. Inclusive, professores que estiverem vendo meu vídeo, se vocês quiserem me falar, porque eu realmente fiquei muito curiosa e meu namorado também leu e não achou, minhas amigas também, até minha professora também leu, então assim, realmente eu não consegui achar. A gente tem aquela coisa de que tem dois professores que corrigem minha redação, né? Então provavelmente um me deu 1000, o outro me deu 960 e aí deu esse 980, sabe? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos de redação do Enem por aqui, comentem aqui embaixo. E comente também o que você achou. Veja os outros vídeos que eu tenho bastante vídeo de vestibular e do curso de medicina que eu tô fazendo. Se inscreva no canal, ativa o sininho também, não esquece. Me siga lá no Instagram, que eu posto várias curiosidades, várias coisas legais de saúde da mulher, curiosidades sobre o cérebro humano, umas coisas muito legais. E curta esse vídeo pra eu saber que você gostou e pra fazer mais. Tô muito feliz de estar fazendo isso pra vocês. Gente, falei muito rápido. Mas enfim, olha, até cansei. Mas é isso. Curta, comente, faz tudo aí que tem pra fazer, que vocês sabem já. E é isso, tô muito feliz. E é isso, e é isso, e é isso. Falo várias vezes é isso. Ai, gente. Eu sou muito feliz fazendo esses vídeos, eu me sinto maluca. Beijinhos e até a próxima. Mano, eu sou muito louca, juro.